Será que Star Trek Academia da Frota Estelar vai entrar para a história como ponto final de uma franquia destruída por dentro? Ou existe alguma chance do que o que vimos nessa primeira temporada seja apenas um tropeço isolado num legado de 60 anos? Não é exagero dizer que Star Trek é uma das maiores histórias já contada. Por décadas, a franquia funcionou como um espelho da condição humana, não porque fosse perfeita, mas porque tinha algo a dizer. Era aspiracional, inteligente e sabia usar o futuro como pretexto para falar do presente. Inspirou tecnologia, levou pessoas para a ciência e ajudou muita gente a atravessar momentos difíceis. Era aquele velho amigo confiável que você encontrava na TV depois de um dia longo e que raramente te decepcionava. Então chegou Alex Kurtzman. O que aconteceu com Star Trek nos últimos 10 anos é um estudo de caso sobre o que ocorre quando uma propriedade intelectual poderosa cai nas mãos de pessoas que não entendem ou não se importam com o que a tornou especial. Não é só questão de qualidade técnica ou de orçamento mal gasto, é algo mais profundo, é uma falta de capacidade sistemática de compreender por que aquelas histórias funcionavam. E Academia da Frota Estelar, a série que encerra esse ciclo, é a síntese mais completa de tudo que deu de errado. A premissa era simples, uma academia da Frota Estelar no século 32, com jovens cadetes aprendendo a ser os heróis do futuro. Parece razoável. O problema é que em 10 episódios quase ninguém foi à aula de verdade. O que vimos foi uma coleção de dramas pessoais forçados, rituais de famílias escolhidas, personagens definidos exclusivamente por suas identidades, e um vilão que começa a temporada roubando comida e terminou cercando a totalidade do espaço da Federação com um campo de minas. Esse salto de escala não é dramático, é só burro. E é aqui que vale a pena parar um momento porque a questão das minas é sintomática de algo maior. No universo do Star Trek, a Federação ocupa uma porção enorme dos quadrantes Alpha e Beta da galáxia. Estamos falando de anos-luz de espaço tridimensional. Cercar isso com um campo de minas não é apenas logisticamente impossível, é uma ideia que desafia qualquer noção básica de escala. Se a gente fizer a conta, o número de minas necessárias para cobrir sequer a superfície esférica do espaço federado chega a algo na casa dos 570 octilhões. Não centenas, não milhares, 570 octilhões. E a série nos pede para acreditar que uma organização criminosa que começou roubando núcleos de dobra conseguiu fazer isso em poucas semanas, com um punhado de naves que parecem utensílios de cozinha. Isso não é ficção científica, é fanfic escrita por pessoas que nunca abriram um livro de astronomia. Star Trek sempre teve uma relação especial com a ciência, não porque fosse rigorosa ao ponto de parecer um manual técnico, mas porque respeitava a inteligência do público. Tinha uma lógica interna, uma coerência que permitia suspender a descrença sem se sentir insultado. Kurtzman abandonou isso completamente. Tem sonar no espaço, fogo no espaço, armas sônicas no espaço e agora um anel de minas ao redor de toda a Federação. A cada episódio a ciência fica mais burra. E o mais perturbador é que isso parece intencional. O penúltimo episódio começa com o fim do ano letivo, 300 dias de academia onde quase ninguém estudou nada. E rapidamente se transforma numa aventura de resgate quando Caleb, o protagonista da série, decide roubar uma nave auxiliar para encontrar a mãe num planeta de aparência genérica que parece mais Star Wars do que Star Trek. 3 amigos decidem ir junto de última hora. Eles chegam, encontram a mãe com uma facilidade impressionante, então os Venari Hall aparecem para complicar as coisas. A cena de resgate copia diretamente a 3ª temporada de Picard, com a nave descendo rente à superfície para teletransportar todo mundo. Não é homenagem, é cópia mesmo, sem a menor tentativa de disfarce. E logo depois, a holograma Sam grita uma gíria de rede social do século XXI numa cena que se passa no século 32, porque aparentemente em 1000 anos o vocabulário não evoluiu, os roteiristas também não. O episódio final é o mais entediante da temporada inteira. Paul Giamatti, que é um ator excelente sendo desperdiçado com o pior diálogo imaginável, coloca Holly Hunter e Tatiana Maslany em um julgamento transmitido pela rede de notícia dos Venari Hall. O julgamento é uma tentativa de criar algo parecido com o primeiro episódio de A Nova Geração, onde Q coloca a humanidade no banco dos réus. Só que aqui, a juíza não é Q, é Tatiana Maslany, a mesma mulher que se juntou a uma organização terrorista, foi cúmplice armada no assassinato de um oficial da Federação, foi presa, escapou da prisão com a ajuda dos terroristas e agora senta no banco do juiz para condenar a Federação por ter separado ela do filho. E a série quer que a gente torça por ela.
Essa talvez é a falha mais reveladora de toda a série, a incapacidade de construir personagens com responsabilidade moral real. Toda vez que uma personagem feminina faz algo objetivamente errado, o roteiro encontra uma forma de transformar isso em vitimização. A Federação é culpada, o sistema é culpado, nunca a pessoa que tomou as decisões. E no final, ela é perdoada, não porque houve redenção genuína, mas porque a série simplesmente decide que tá tudo bem. Enquanto isso, a resolução do conflito principal chega da forma mais conveniente possível. Sen desenvolve um algoritmo para estabilizar a partícula ômega 47, que convenientemente já estava estabilizada. O Doutor faz magia espacial usando o defletor para criar um holograma falso da nave inteira, um truque tão poderoso que levanta uma pergunta óbvia: por que toda nave não faz isso o tempo todo? A resposta é que a série já vai esquecer que isso existe no próximo episódio, como sempre faz com qualquer solução que introduz. A Betazoide Magrela remove o inibidor do pescoço de novo e descobre que seus poderes telepáticos eram incríveis o tempo todo. Caleb dá um discurso sobre família escolhida. As lésbicas e os cadetes salvam o dia. A Federação aparece com uma frota de sucata e prende o vilão. Fim. O tema de família escolhida percorre toda a temporada como um fio condutor e não é por acaso. É um tema que foi usado demais nos últimos anos, especialmente em produções voltadas para públicos jovens, e que carrega uma carga ideológica específica, a ideia de que os laços escolhidos superam os laços naturais, que a família biológica é opcional e substituível. Não é que o tema não seja válido, é que aqui ele é empurrado com tanta força, tão sem nuance, que vira propaganda em vez de narrativa. E é difícil não notar a ironia de tudo isso vir embalado no produto de uma empresa multibilionária, onde cada episódio custou cerca de 10 milhões de dólares e o showrunner embolsou entre 60 e 100 milhões ao longo de uma década para destruir sistematicamente uma das franquias mais amadas da história da televisão. Visualmente, a série tem seus momentos. A produção é cara e isso aparece em alguns cenários e efeitos, mas o design das naves é um desastre. As naves da Federação nessa linha do tempo são feias e mal desenhadas. As células de dobras destacáveis continuam sendo um conceito absurdo que não faz sentido prático nenhum. E a direção de câmera segue o manual Kurtzman-Abrams de estimulação visual constante. Closes demais, ângulos holandeses, lens flares bloqueando rostos, movimentos de câmera incessante. Tudo para dar a impressão de que algo está acontecendo quando, na verdade, não está. É TikTok aplicado à cinematografia. Cada cena cronometrada para clipes, cada conversa editada para estimular visualmente porque não tem conteúdo suficiente na tela para segurar a atenção por conta própria. O elenco faz o que pode com o material que tem. Paul Giamatti claramente está tentando, a Holly Hunter também, mas não tem como salvar monólogos sobre sentimentos que precedem magicamente a solução de qualquer problema de trama. É o padrão Kurtzman. Tem drama forçado, alguém fala dos sentimentos, momento eureka, problema resolvido. Daí é só repetir até o final da temporada. O que torna tudo isso especialmente doloroso é o contraste com o que Star Trek foi. As melhores histórias de Star Trek usavam esse espelho com inteligência e coragem, abordando raça, guerra, identidade, ética e poder de formas que faziam o público pensar. Eles não pregavam antes, eles questionavam. Kurtzman não questiona nada, ele afirma e ele prega. Ele empurra mensagens com a sutileza de um martelo e depois se surpreende quando o público não aparece para assistir. A Academia da Frota Estelar não entrou no top 10 da própria plataforma da Paramount. Era o único produto novo que eles tinham no momento e mesmo assim as pessoas não foram ver. Isso não é coincidência, é consequência. A era que começou em 2017 com Discovery parece que está chegando ao fim. Isso deveria ter acontecido muito antes, mas chegou. Star Trek como marca foi danificada de forma séria. Uma geração inteira de potenciais fãs foi apresentada uma versão da franquia que não tem nada a ver com o que tornou ela especial. Os personagens são definidos por identidades, não por escolhas. A ciência é decorativa, a moral é seletiva. E o universo, que deveria ser vasto e cheio de possibilidades, foi reduzido a um palco para dramas pessoais de adolescentes do século 32. Vale lembrar que o dano não foi só estético ou narrativo. Kurtzman fez algo mais grave, reescreveu o cânone de forma sistemática e irreversível. No universo que essa era de produções construiu, a Federação está em ruínas. O planeta natal dos Klingons foi destruído, Rômulus e Remus explodiram e os vulcanos deixaram de ser vulcanos. Cada decisão dessas foi tomada não para servir uma história maior, mas para criar um drama barato no episódio da semana, sem nenhuma consideração pelo que aqueles elementos significavam por décadas de narrativa acumulada. É como pegar uma biblioteca inteira e arrancar páginas aleatórias porque você achou que ficaria mais interessante assim.
E tem outro ponto que raramente é discutido com a seriedade que merece: o impacto disso sobre os atores que toparam embarcar nesses projetos. Tatiana Maslany construiu uma carreira sólida com Orphan Black, uma série que exigia dela um trabalho técnico e emocional extraordinário. Holly Hunter é uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood. Paul Giamatti ganhou Globo de Ouro poucos meses antes de estrear nessa série. Nenhum deles conseguiu fazer nada de memorável aqui, não por falta de talento, mas porque o material simplesmente não permitia. E é frustrante de assistir isso. Vemos atores competentes tentando encontrar algo de verdadeiro no roteiro que não oferece nenhuma âncora real, nenhuma motivação que faça sentido, nenhum momento que justifique o esforço. A Academia da Frota Estelar foi produzido numa era em que as plataformas ainda apostavam em séries caras como estratégia de retenção de assinantes, independente dos resultados. $10 milhões por episódio, 10 episódios, uma temporada inteira que não entrou no top 10 da própria plataforma. Esse modelo não se sustenta e os números provam isso. A Paramount já está numa situação financeira delicada e continuar bancando produções desse porte sem retorno de audiência é uma equação que não fecha. A Academia da Frota Estelar é o retrato fiel de uma era inteira, cara, barulhenta, cheia de estímulos visuais e completamente vazia por dentro. Uma série que confundiu representatividade com qualidade, mensagem com narrativa e volume com substância. Star Trek merecia muito mais do que isso. E quem acompanhou a franquia por anos, décadas em alguns casos, mereciam também. 60 anos de Star Trek produziram episódios que as pessoas ainda citam de memória, cenas que entraram para a cultura popular, ideias que inspiraram tecnologia real e carreiras científicas. Ninguém vai citar a Academia da Frota Estelar com sinceridade. A única vez que esses episódios vão ser mencionados é para ilustrar o que não se deve fazer. Se a Paramount tiver algum senso, vai deixar a franquia descansar por um tempo. Não porque Star Trek não mereça continuar, certamente merece, mas porque continuar do jeito que está vai ser muito pior. Se você gostou do que ouviu, curta, comente e se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo.